Um órgão governamental dos Estados Unidos teria pago cerca de $1 milhão para impedir a publicação de arquivos roubados. O ponto mais importante não é apenas o valor, é o tipo de chantagem. Segundo a análise da Hanson Isaac, não há evidência pública de que o grupo Kairos tenha criptografado máquinas, entregue um locker ou exigido pagamento por chave de descriptografia. A pressão foi outra: roubo de dados, ameaça de vazamento e negociação psicológica. Este é o Cyber Report. Hoje, em uma reportagem documental e defensiva, vamos olhar para o caso Kairos, publicado pela Hanson Isaac e repercutido pelo The Hacker News. A tese central é: o caso Kairos mostra que o centro de gravidade do ransomware saiu, em muitos incidentes, da criptografia para a prova de dados roubados e para a pressão pública sobre vítimas com poucos recursos. A pergunta dramática que vamos responder até o fim é: se pagar não garante apagar dados roubados, qual é a defesa real quando o atacante já transformou informação sensível em alavanca? Primeiro, o que está confirmado pelas fontes. A Hanson Isaac publicou em 3 de julho de 2026 um estudo de caso baseado em registros de negociação vazados e em evidências observáveis de movimentação de pagamento. A organização descreve um órgão governamental dos Estados Unidos que pagou aproximadamente $1 milhão a Kairos depois de um incidente de extorsão por dados. A análise trata o transcriptrans da negociação como a fonte mais forte, porque ele é internamente consistente e se conecta à sequência de pagamento observada em blockchain. A mesma fonte faz uma ressalva essencial: Kairos não deve ser tratado como grupo de ransomware confirmado com base nas evidências disponíveis. Não há, nesse caso, amostra pública de encriptor, binário de locker ou payload de ransomware verificado de forma independente. Em outras palavras, a marca pode usar a linguagem de ransomware, a vítima pode chamar o incidente de ransomware, mas a capacidade técnica demonstrada no caso é extorsão por dados roubados. O The Hacker News, em reportagem de 4 de julho, acrescenta contexto jornalístico. A matéria afirma que os indícios apontam para a Union County, no estado de Ohio, mas também registra uma incerteza importante. Nem o condado nem Kairos confirmaram essa ligação. Essa distinção importa. Para a defesa, não precisamos transformar hipótese em certeza. O que importa é o padrão de risco, dados sensíveis de governo local, pressão por divulgação e negociação em torno de um pagamento alto. Segundo a reportagem, a negociação teria durado cerca de um mês. Kairos teria começado pedindo $3 milhões e alegado possuir mais de 2 terabytes de dados, com cerca de 1.600.000 arquivos. A vítima teria começado com uma oferta de $100 mil, depois aumentado para 255 mil e mais tarde 430 mil. O número final teria sido $1 milhão pago em Bitcoin. O detalhe defensivo aqui não é a matemática da barganha, é o mecanismo de pressão. Prazo curto, contagem regressiva, ameaça de liberar primeiro os arquivos mais sensíveis e exploração da responsabilidade pública de um órgão local. Esse mecanismo funciona porque governos municipais e condados guardam dados que não pertencem apenas à instituição. Eles guardam documentos de cidadãos, dados financeiros, informações trabalhistas, registros de processos, comunicações internas e, em alguns casos, materiais ligados à segurança pública e justiça. Quando um atacante ameaça publicar esse acervo, a crise deixa de ser apenas técnica. Ela vira crise jurídica, política, reputacional e humana. É aqui que a palavra ransomware começa a atrapalhar. Durante anos, a imagem clássica foi uma tela bloqueada, arquivos criptografados e uma nota exigindo pagamento pela chave. Esse modelo ainda existe, mas o mercado criminoso aprendeu que criptografar não é sempre necessário para causar dano. Se o atacante copia dados suficientes e consegue provar que possui material sensível, a ameaça de exposição pode bastar. Para a vítima, o serviço continua funcionando. Para o público, a violação ainda pode ser devastadora. O relatório da Sophos sobre ransomware em 2025 é útil como contexto. Ele mostra que a criptografia já não aparece em todos os incidentes e que roubo de dados e extorsão direta ganharam peso. O caso Kairos se encaixa nessa mudança. O nome do fenômeno pode continuar sendo ransomware no comunicado público, mas a defesa precisa enxergar o que realmente aconteceu: exfiltração, controle de narrativa, pressão de prazo e negociação. A parte mais frágil de pagar é a promessa de deleção. Segundo as fontes, após o pagamento, Kairos teria enviado uma espécie de prova de deleção. Mas uma lista de arquivos, uma captura ou um documento gerado pelo próprio atacante não prova que as cópias foram destruídas. Ela prova, no máximo, que o atacante quis mostrar algo.
Dados digitais podem ter múltiplas cópias, podem ter sido compartilhados internamente, podem estar em backups criminosos ou podem reaparecer meses depois em outro contexto. Pagar para apagar dados roubados é uma aposta baseada na palavra de quem roubou. Isso não significa julgar automaticamente a vítima. Em incidentes reais, especialmente no setor público local, decisões são tomadas sob pressão extrema. Serviços essenciais, orçamento limitado, moradores afetados, advogados, seguradoras, autoridades, imprensa e medo de dano irreversível. O ponto do Cyber Report não é dizer, de fora, que a decisão era simples. O ponto é mostrar que pagamento não é controle. É, no máximo, tentativa de reduzir dano em um ambiente em que a organização já perdeu poder sobre a informação. Então, o que muda para a defesa? Primeiro, inventário e classificação de dados deixam de ser burocracia. Se uma organização não sabe onde estão seus dados sensíveis, quem acessa, por quanto tempo são retidos e quais sistemas conseguem exportá-los em massa, ela descobre isso tarde demais, quando a chantagem já começou. Dados que não precisam existir não deveriam estar armazenados indefinidamente. Dados que precisam existir devem ter dono, política de retenção e monitoramento de acesso. Segundo, prevenção de exfiltração precisa ser tão importante quanto prevenção de criptografia. Backups continuam essenciais, mas backup sozinho não resolve extorsão por vazamento. Uma cópia íntegra restaura sistemas, mas não retira documentos das mãos do criminoso. Por isso, controles de saída, alertas para volume anormal, segmentação, autenticação forte, revisão de permissões e logs preservados são fundamentais. Terceiro, gestão de identidade virou linha de frente. Muitos incidentes começam com credenciais válidas, abuso de acesso remoto, phishing, compra de senha vazada ou engenharia social contra suporte. A defesa não deve depender de uma senha isolada. MFA resistente a phishing, menor privilégio, revisão de contas inativas, bloqueio de acesso externo desnecessário e detecção de login comum reduzem a chance de um invasor circular até encontrar o cofre de dados. Quarto, plano de crise precisa existir antes do cronômetro criminoso aparecer. Quem decide se negocia? Quem fala com autoridades? Quem aciona jurídico? Quem preserva evidências? Quem comunica cidadãos? Quem verifica se a ameaça é real? Quem conversa com seguradora, provedores e equipes forenses? Se essas respostas são improvisadas durante a contagem regressiva, o atacante controla o ritmo. Quinto, comunicação pública deve ser precisa. Chamar tudo de ransomware pode esconder a natureza do risco. Se houve roubo de dados, diga que é investigação sobre dados. Se não há evidência de criptografia, não invente. Se a identidade da vítima ainda não está confirmada por fontes oficiais, mantenha incerteza. Transparência não exige expor detalhes operacionais que ajudem criminosos, exige não vender falsa segurança. Para equipes pequenas, a lista prática é curta. 1. Mapeie os repositórios que contêm dados pessoais, financeiros, legais e operacionais sensíveis. 2. Limite quem pode acessar e exportar grandes volumes. 3. Mantenha MFA forte e remova contas antigas. 4. Registre e retenha logs fora do alcance do invasor. 5. Teste restauração de backup, mas também teste resposta a vazamento. Se o atacante já tem dados, a pergunta deixa de ser: como ligo o servidor de novo? E passa a ser: como reduzo o dano às pessoas afetadas? Para cidadãos, o aprendizado também é direto. Quando um órgão informa vazamento de dados, trate como evento de longo prazo. Monitore contas, desconfie de mensagens que usem informações reais para parecer legítimas, ative autenticação em 2 fatores e acompanhe orientações oficiais. Em extorsão por dados, o risco pode continuar depois que a manchete desaparece. E onde entra a inteligência artificial? Neste caso específico, as fontes consultadas não dizem que Kairos usou inteligência artificial para conduzir a operação. Portanto, não vamos forçar esse ângulo. Mas inteligência artificial muda o ambiente ao redor, facilita textos convincentes, triagem de documentos roubados, criação de mensagens personalizadas e automação de pressão. A defesa, porém, continua ancorada em fundamentos verificáveis: identidade, dados mínimos, segmentação, logs, resposta e comunicação honesta. A conclusão é defensiva. O caso Kairos importa porque mostra que não criptografou não significa não foi grave. Se dados sensíveis saíram, o atacante já tem uma arma de pressão. E se o pagamento depende da promessa de deleção do criminoso, a organização não comprou certeza, comprou uma possibilidade. A melhor defesa é reduzir o volume de dados expostos antes do incidente, detectar saída normal cedo,
preparar decisão de crise e proteger as pessoas afetadas depois. Este foi o Cyber Report. A pergunta inicial era: se pagar não garante apagar dados roubados, qual é a defesa real? A resposta é: não deixar a organização depender do pagamento como controle. Controle real é saber onde estão os dados, limitar acesso, detectar exfiltração, responder com evidência e comunicar com precisão. Em 2026, ransomware pode não bloquear a tela. Às vezes, ele apenas prova que copiou o que você não podia perder.